Fala galera, beleza? Aula de geografia novamente aqui na Cultive. Todo mundo prestando atenção na aulinha mais gostosa, mais divertida aqui na internet, no curso mais legal de todos, na Cultive. Vamos lá, sem mais delongas, geografia do Enem. Tema da aula, crise hídrica. O que é hídrica, meus amigos? Deriva de crise da água ou crise energética. E quando que ocorreu essa crise hídrica? Da onde veio? Qual que é a origem? Então podemos colocar aqui o ano de 2014. Então foi uma crise no Brasil, crise energética do sistema de produção por meio de hidroelétrica. Beleza? Essa crise, pessoal, podemos destacar que pode ter sido, ou pode, né, ter sido a maior crise hídrica de sua história. Então essa crise, pessoal, foi muito grave, uma crise grande. Quem estava aí no jornal, né, que é história, meu amigo, viu aí, volta e meia falava da crise. Em qual região que a crise, né, teve o seu ápice, o seu ponto forte, onde foi mais destacado? Na região sudeste e nordeste do nosso estado. Lembre-se, regiões geoeconômicas, sudeste, nordeste. Beleza, e qual que era o principal motivo, né? Por que faltava água? Qual foi o motivo dessa crise? Em um primeiro momento foi a baixa dos reservatórios, né? Então, nos períodos do verão, que reservatórios no sudeste, no nordeste, de acordo com o período chuvoso nacional, o período chuvoso do Brasil, chove mais, é um período maior. Nesses anos 2014, 2015 e também 2016, mas principalmente 14 e 15, houve uma diminuição das chuvas. Então, os reservatórios apresentaram um baixo nível, um baixo índice de água, né, em seus reservatórios. As usinas, né, hidrelétricas apresentaram esse baixo índice de seus reservatórios. Então, marque aí. Faltando água, né, tendo um baixo índice, né, o baixo níveis, né, podemos colocar aqui, baixo níveis, faltou um i aqui, níveis, baixo níveis, reservatórios, seus reservatórios, faltava energia, não tinha, o país estava consumindo mais água, mais energia do que entrava. Então não estava, a produção energética brasileira não estava suprindo a demanda que as cidades tinham. Então em algum período, por exemplo em São Paulo, tiveram uns bairros que a questão da água foi até racionada, né, por não favorecer, por não ter tanta energia e por ser necessário economizar. Uma outra questão para a gente entender a questão da crise. Você fala, mas professor, o país não é um país, um dos que mais tem água, se não for o que mais tem água no mundo? É sim. O problema, não o problema, mas a questão é que essa divisão das águas não é dividida de forma igualitária no território. Existem regiões, principalmente a região norte, que tem muito mais água, muito mais abundante em água do que outros. Por exemplo, o nordeste, que tem menos água que o norte, o sul e o sudeste. Então também podemos colocar aqui é a desigualdade da distribuição das águas. Desigualdade na distribuição das águas. Aonde? No espaço geográfico brasileiro. Então, a região norte possui uma questão de água, mais águas do que a região sudeste, norte e sul.
Então, ó, o Brasil tem muita água, mas em uma localização mais águas, em outra menos águas. Qual que é a bacia, entrando aqui em hidrografia, qual é a região que mais possui água, né, que tem mais quantidade de água? É a região norte, né? Então, região norte, maior concentração de água, que mais concentração de água no país. De água no país. Região norte. Excepcionalmente aonde? Bacia do rio. Qual o rio? Amazonas, meus amigos. Aí se encontra-se a maior quantidade de água em solo brasileira, bacia do rio Amazonas. Além dessa bacia, nessa região também possui o aquífero Alter do Chão. Então podemos marcar aqui também que nessa região norte possuímos o aquífero, que é uma reserva de água. Aquífero que possui um grande do chão, CH aqui, pessoal. Então na região norte temos a bacia do rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, brasileira, e também o aquífero Alter do Chão, é onde tem a maior quantidade em volume da água em quesitos de água. Uma outra questão importante é entender a questão demográfica, meus amigos, tá? Então vamos colocar aqui questão demográfica. Vou colocar aqui questão demográfica. Por que que a questão demográfica também está presente na crise hídrica? Letra muito bonita. Eu sei que todo mundo vai depois dar um curso como fazer a letra do Prof. Paulo. Por que a questão demográfica está inserida na falta de água? Voltando para a aula de demografia, o que quer dizer demografia? Pessoas em um lugar. Então, a demografia, quanto mais pessoas, mais denso é essa distribuição demográfica. Então, a região sudeste, que é a mais populosa, tem mais pessoas no Brasil, é onde o consumo de água é maior, consequentemente, a demanda por água é maior. Não só para beber, mas a energia, o consumo de energia é muito maior. Então, é a área que mais precisa, que mais necessita de água. Então, a questão demográfica também é totalmente importante e está ligada à crise hídrica. Então, quais são as regiões que possuem mais pessoas no Brasil? Em primeiro lugar, Sudeste e depois o Nordeste. Consequentemente, onde tivemos a crise hídrica, onde demanda mais água, né? E também são os estados que possuem um histórico com maior escassez de água, né, no decorrer da história. Uma outra questão que também podemos inserir nessa discussão é o uso, né, a utilização da água, a gestão desses recursos hídricos. Como que o recurso hídrico hoje em dia é movimentado no país? Como que o governo utiliza essa água? Como que, se a maneira é racional, se não desperdiça água à toa? Não só o governo, mas você em casa, as indústrias. Será que todo mundo consome a água de uma maneira consciente? Você em casa usa a sua água de maneira consciente ou está desperdiçando à toa? Então pensa, se todo mundo contribuir, não vai faltar água, porque é um bem abundante no Brasil. É apenas o uso que tem que ser racional e não irracional. O estado que passou maior dificuldade nessa crise hídrica, quem que era? O estado de São Paulo. Porque é o estado com mais pessoas, é um estado que demanda por mais água, por mais energia. E um dos principais reservatórios, né, vários reservatórios de São Paulo estavam com o seu reservatório comprometido com pouca água, mas o principal dele era o sistema Cantareira, que é o que abastece a cidade de São Paulo, é o principal reservatório de abastecimento de água. Então,
Sistema Cantareira. Crise hídrica, meus amigos, também pode cair alguma coisa em tema de redação, o porquê da falta de água, qual que é essa questão, o que envolve a questão da crise hídrica. Então é importante a gente entender como foi esse problema, qual foi as medidas que foram tomadas ou não, como temos que pensar o consumo de água futuramente, né? Então, a baixa de água no sistema Cantareira em São Paulo foi onde levou ao ápice da crise hídrica. A cidade de São Paulo demandava muita energia e o sistema Cantareira estava com seu volume muito baixo de água. Então ocasionou a crise hídrica paulista. Beleza, mas estão anotando aí essas questões, o que envolve a crise hídrica? A questão também da crise, ela não afeta somente pessoas e nós moradores, mas também vai afetar as indústrias, vai afetar também a agricultura. Então, essa crise não é só uma crise para nós moradores, mas para vários setores produtivos, porque tudo depende de água, tudo depende de energia hoje em dia. O principal setor onde há um maior consumo de água, como vocês viram na aula de fontes de energia, é o setor industrial, que daí sim vem o setor residencial, né, das moradias, depois vem o setor comercial e por último o agrícola. Então são os 4 principais setores que sofreram com a crise hídrica, onde consome mais água. Tivemos que ter até aqui o racionamento, né? Então, nesse período da crise foi racionada a água. O que é o racionamento? É cortar, então, alguns horários do dia o abastecimento de água era interferido para não ser gasto, tanto para economizar e para ter água. Desculpa, pessoal, estou meio resfriado ainda. Para termos água no próximo dia. Então também teve o racionamento, que já tivemos em alguns outros anos, como por exemplo no ano de 2001 no Brasil também, que teve o racionamento de água e energia. E o principal racionamento foi no ano de 2001. Bom, pessoal, e a crise foi só em São Paulo? Claro que não foi só na cidade de São Paulo, mas teve na região Rio de Janeiro, teve um problema hídrico muito sério, até muitas das vezes mais sério que São Paulo, Belo Horizonte também, Curitiba sofreu nesse período de 2014, 2015 com a falta de água também. Então essas capitais do Sudeste, principalmente Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, Curitiba do Sul, mas essas três, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, sofreram com a falta de água, com a condição restrita para o uso desse bem. Em 2006, o Sul também passou por uma grande crise hídrica, onde faltou água para algumas milhares de pessoas nessa região do país, principalmente no Paraná. Outra questão importante também é a conservação ambiental, pessoal. Então, se tivermos mais um pensamento racional, um pensamento sustentável, esse problema de escassez de água, de falta de água, pode ser minimizado em território nacional, com a conservação dos mananciais, das bacias hidrográficas, com a questão das florestas serem preservadas, consequentemente as bacias serão preservadas também. Uma outra questão também é investimento, investir em infraestrutura, investir em novas formas de energia, para que o Brasil não seja assim tão dependente da energia hidráulica. Então a construção de novas fontes de água, de novas fontes de abastecimento também são muito importantes, como a construção do sistema São Lourenço em São Paulo, né, que também vai abastecer um pouco dessa cidade do estado de São Paulo. Também a questão do desperdício, temos que pensar racionalmente. Então vamos colocar aqui, ocorre hoje em dia no Brasil muito a questão do desperdício. Quem nunca passou
na frente de uma casa e viu alguém lavando a casa, encostado lá com a mangueira, pensando na vida, e a água que corre, né, vai pro ralo ali, é poluída depois, contaminada e futuramente não servirá para nada. Como é quem lava o carro lá com a mangueira sobrando, quem deixa a torneira ligada, toma banhos aí de hora. Então a questão do desperdício é muito importante para nós controlarmos, né, para diminuir esse problema da escassez de água que tivemos e podemos ter futuramente se não for controlado. E também pode cair em alguma prova do Enem, a questão da consciência ambiental, sustentabilidade, o que é ser sustentável, pensar no mundo hoje não só para mim, mas para os meus filhos, para os meus netos, pensar no mundo melhor para o próximo que ainda nem está aqui na Terra. Então é pensar mais sustentável. Sustentabilidade é uma palavra que é muito boa, é uma palavra que também está em foco e hora, volta e meia está aí nas provinhas vestibulares e provas do Enem. Racionar a água também foi importante, foi uma medida que foi prevista, teve que ser feita para ter o controle dessa água. Faltou chuva, choveu mesmo, mas não é de hoje. E nós, né, o governo, tem que ser planejado, tem que ter planejamento, tem que estar preparado para essa falta. Lembramos que os ciclos climáticos são variados. Tem anos que chovem mais, muito mais, tem anos que chovem menos. Então, para esses anos que não chovem tanto assim, igual os outros anos, o governo, né, tem que estar preparado para conseguir cobrir esse abastecimento e essa falta de energia. O clima também, o tempo ele vai mudando, ele é constante, ele, né? Pá, nesse lugar vai chover sempre, naquele não, ele vai alterar. Existem vários fatores que influenciam na mudança climática. Uma outra questão, a indústria cada vez cresce mais, então há uma demanda maior para a produção de água. Com o crescimento populacional também o consumo aumentou, o consumo de energia nas indústrias, nas águas, na agricultura. O Brasil também possui ainda grandes quantidades de água, possui aquíferos, o Guarani, o aquífero ali no Amazonas, né? Então é importante também preservar esses aquíferos. O cerrado também é muito importante, abriga ali mais ou menos 22% do território nacional e ocupa 8 das 12 bacias hidrográficas do país. Então ali no cerrado representa aproximadamente 67% das bacias. Então lá também estão presentes algumas nascentes, importantes nascentes que vão abastecer futuramente outros rios de outras regiões brasileiras. O problema é que o cerrado, pessoal, hoje, ele é o segundo bioma mais ameaçado de extinção do país. E também vai sofrer com pressões da agricultura, da extensão da fronteira agrícola ali, da invasão agrícola no cerrado. O cerrado também possui a menor quantidade de proteção, né, de proteção integral. E hoje em dia apenas 8,21% do território está legalmente protegido. Desses 8,21%, pessoal, apenas 2,85% possuem proteção integral. Então é necessário que ocorra uma visão especial do governo para o cerrado, onde tem uma grande importância hídrica para o Brasil, para a nação. Então, pessoal, acho que a aula sobre recursos hídricos foi essa. Espero que tenham gostado, que tenham entendido qual foi o problema. Então, a baixa dos reservatórios, principalmente pela diminuição das chuvas e pelo aumento do consumo, isso ocasionou a falta de água em território nacional. Uma outra questão, o uso sem controle, a falta de chuva. São Paulo, sistema Cantareira, demandou muito problema, teve que ter racionamento de água. Antigamente outros problemas também, como 2001, 2006 no sul do Brasil. E hoje a questão é preservar o uso racional da água para que podemos ter esse bem aí no decorrer da nossa história, da história do Brasil.
A questão da preservação do cerrado, que é muito importante, da região norte, todas as regiões, todos os rios, que deve ser olhado de forma mais carinhosa, de uma forma mais séria pelo governo. E eu acho que daí acaba a nossa discussão. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por você assistir esse vídeo. Lembre-se, em crise hídrica, crise da água, crise energética brasileira, um grande problema que já sofremos, que agora deu uma minimizada, mas que futuramente pode estar aí de volta pelo uso irracional. Não só de nós, cidadãos que estão nas residências, mas também da indústria, da agricultura e outros fatores. Então lembre-se, sempre preservar a água, sempre usar de maneira racional para termos sempre conosco. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se, geografia na cabeça, paz no coração. Até a próxima aula. Um forte abraço.